Então, agora nós vamos para a palavra do Senhor. Amém? O nosso texto está em Atos, no capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 19, na verdade, até o 21. Atos, capítulo 3, do 19 ao 21. E a palavra do Senhor diz assim, meus irmãos: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas da antiguidade. Vamos orar. Pai, nos sagrados e abençoados, o Senhor tem nos sustentado com a tua destra fiel. Apresentamos este culto que já começou, ó Deus, com a oração, com a palavra, com os louvores. Pedimos, ó Deus, que o Senhor agora esteja nos abençoando com a tua palavra. Que essa palavra ela venha de encontro ao nosso coração e, como sempre nós falamos, que não seja apenas mais um vídeo, que não seja apenas mais um momento, mas que seja algo transformador em nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor venha trazer refrigério para nossas vidas. Que possamos, ó Deus, ter um tempo contigo. Oramos, ó Deus, para que nada venha atrapalhar esse momento, que a internet fique tranquila, que o sinal permaneça e que nada venha tirar a nossa atenção. O importante agora é a palavra do Senhor e que ela venha falar aos nossos corações. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, quero compartilhar com a igreja essa palavra, o tema que nós vamos tratar nessa noite é arrependei-vos. Fala sobre arrependimento. E esse texto que eu escolhi, ele está retratando, irmãos, o discurso de Pedro. Então, Pedro, ele era um dos discípulos de Jesus, dos apóstolos, e nós sabemos que ele não tinha muita instrução. A palavra diz que ele não era muito instruído, não teve muita oportunidade de estudar, de saber. Porém, irmãos, ele teve um dos melhores professores que já existiu. Ele estudou com o mestre dos mestres. Durante todo o tempo em que Jesus esteve aqui, não só Pedro, mas todos aqueles que estavam ao seu redor, os apóstolos e os discípulos, eles aprenderam com o mestre dos mestres. Então, nós temos dois grandes discursos de Pedro. Primeiro, está no capítulo 2 de Atos, onde ele faz o grande discurso ali, no dia de Pentecostes, e faz a grande pregação, onde ali 2.000 pessoas aproximadamente recebem a Cristo. Né? Ou melhor, 3.000 pessoas aceitam a Cristo. É um número bom. É algo transformador. E aqui no capítulo 3, nós encontramos o segundo discurso de Pedro, onde ele também está falando acerca da palavra do Senhor. E o que eu quero compartilhar é exatamente essas lições que nós vamos tirar, né? Aprender com Pedro, aprender nesse discurso, nesse texto, onde Pedro ele fala sobre essa palavra. Se a gente olhar aí no capítulo 4, irmão, no versículo 13, a palavra diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Ou seja,
as grandes, até as autoridades, aqueles que estavam ali, os filósofos, os pensadores, os doutores da lei, eles ouvindo o que Pedro e João estavam falando, eles tiveram a certeza de que eles não estavam falando coisas ou palavras deles mesmos, mas a força que eles tinham era a força que vinha de Deus, que vinha através do Espírito Santo de Deus. E Pedro, ele começa o seu discurso chamando a nossa atenção, e nós conhecemos a história do capítulo 3, Pedro e João, eles vão ao templo orar, na oração da hora nona, e ali eles se deparam com um homem paralítico, onde ele pedia esmola, ali na porta do templo. E a palavra diz que há um grande milagre ali, porque Pedro e João, eles levantam aquele homem. Há um milagre extraordinário. Aquele homem, a palavra diz que de um salto, ele se põe em pé. Ele se coloca de pé. E ele entra juntamente com Pedro e João, glorificando a Deus, louvando ao Senhor pelo grande milagre que aconteceu na sua vida. Todos que estavam ali ao redor, e olhem, que o templo tinha muita gente. E todos se admiraram do que estava acontecendo. E uma das primeiras lições que nós aprendemos nesse texto com os apóstolos, através da pregação da palavra de Deus e através do arrependimento, é que nós precisamos aproveitar as oportunidades. Nós precisamos saber aproveitar, irmãos, as oportunidades de levar a palavra, de levar o evangelho. Olha o versículo 11 do capítulo 3. Diz assim: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelos nossos próprios poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Olha, irmãos, que maravilha, que coisa chama a nossa atenção. Pedro aproveita essa oportunidade, esse momento onde estavam todos ali, onde todos correram, afloraram para ver queriam ver o homem, queriam ver o milagre, queriam agora ver o homem que não andava, que estava andando. E eles olhavam não somente para o homem, mas para Pedro e João. E Pedro, ele tira essa oportunidade, ele aproveita para falar de Jesus, para exaltar o nome de Jesus. Ele diz: não foram nós que fizemos isso, foi Jesus quem fez. Chama a atenção onde eles tiram os holofotes, todo o olhar central que estava para eles, eles direcionam para Cristo. Ele diz: foi Cristo quem fez isso, não fomos nós não podemos fazer. E aí eu lembrei, irmãos, que hoje, infelizmente, hoje em dia, nós temos visto no decorrer dos tempos que muitos líderes religiosos, muitas igrejas, eles estão quebrando esse momento, eles estão tirando, mudando toda essa situação, onde quando as pessoas se convertem, ou quando as pessoas são libertas, ou que acontece alguma cura nas suas igrejas, nos seus templos, muitos desses líderes religiosos, eles estão tirando a atenção de Jesus e trazendo, infelizmente, para suas vidas, para o seu ministério, destacando ali, querendo destacar o seu trabalho, mostrando que é a minha igreja ou o meu ministério. E a palavra ela nos ensina assim, os próprios apóstolos, eles deixaram isso registrado. Isso não é poder nosso, não é poder meu, não é poder da igreja, é o poder do Espírito Santo, através do nome de Jesus.
que faz todo esse trabalho e toda essa transformação. Mas nós temos visto que Jesus ele não leva o nome. Aparece assim no cantinho da folha. Aparece assim muito apagado. E o que se destaca, na verdade, muitas vezes, é o ministério. O que se destaca muitas vezes é o líder espiritual. É aquele que está à frente. Na primeira oportunidade que Pedro teve ali naquele momento, naquela multidão, quando ele olhou, estava todo mundo ali, ele disse, é um bom momento, é uma boa oportunidade para me mostrar Cristo. Foi ele quem fez esse milagre. Foi ele que fez essa transformação. Não fui eu. Foi o nome de Jesus. E olha, irmãos, no capítulo 3, aí, no nosso texto, no versículo 6, ele diz, Pedro, porém, lhe disse, eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Em nome de Jesus, é o nome de Jesus, meu irmão, que faz toda a diferença, que faz toda a situação mudar em nossas vidas. É o nome de Jesus. Nós precisamos pregar a Cristo. Se nós queremos ver vidas transformadas, nós precisamos não exaltar o nosso nome, não exaltar o ministério, nem a igreja que nós congregamos, mas o nome de Jesus. Aproveitar naquele momento a oportunidade, aproveitar naquele momento a ocasião. Amém, meus irmãos? Vamos para um texto aqui, Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6, que fala que da oportunidade que nós precisamos pegar. Não podemos deixar passar. Ele diz, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Amém? Então, nós devemos nos portar com sabedoria. Para com quem? Para com os de fora. Para com os que não conhecem a palavra. Para com os que não têm a oportunidade do evangelho. Então, são esses momentos. É um evento, é algo que está acontecendo na igreja, é algo que está chamando a atenção do povo. Então, nós precisamos de uma palavra. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz, a nossa palavra precisa ser uma palavra temperada com sal, uma palavra que vai trazer ansiedade nas pessoas, no sentido de conhecer mais de Deus, de criar essa sede. Né? O sal, uma comida temperada, uma comida bem feita, ela cria um gosto nas pessoas, né? E isso vai querer, as pessoas vão querer aprender mais, vão querer saber mais. Então, Pedro, ele aproveitou essa oportunidade e disse, é agora que nós vamos anunciar a Cristo. Nós não vamos aparecer, nós precisamos, na verdade, desaparecer. João já tinha feito isso. Quando Jesus apareceu ali, começando o seu ministério, a palavra de João foi que ele cresça e que eu diminua. Mas, infelizmente, nós temos nos deparado com muitos ministérios que estão crescendo e Jesus desaparecendo. Nós precisamos trazer de volta a essência da pregação da palavra de Deus, a essência da pregação em nome de Jesus, a essência do evangelho puro e simples, para que haja transformação e arrependimento para as pessoas. Amém, irmãos? Outro texto que eu quero ver com os irmãos está em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Amém? Prega a palavra. E tenha oportunidade ou não, prega a palavra. É aquele momento. Está ali. Lance a palavra. Não deixe passar. Então, é um chamado para a igreja, um chamado para nós, irmãos, que precisamos. Né? O irmão João aí abriu o culto falando
que nós temos agora essa ferramenta, as redes sociais, onde nós podemos mandar um versículo, onde nós podemos mandar uma palavra, podemos conversar com alguém, pessoas que estão desanimadas, pessoas que não sabem para onde ir, em toda essa situação, esse momento. Então, precisamos anunciar a Cristo, para que as pessoas possam conhecer o Evangelho, para que as pessoas possam conhecer a Cristo. Pedro está mostrando àquele povo, os israelitas, o povo judeu e todos que estavam ali naquele momento, que havia algo diferente. E não estava nele, não estava em João, mas estava em Jesus Cristo, o Nazareno. E esse é quem fazia toda a diferença. E ele que estava fazendo a diferença naquele homem, podia também fazer na vida deles. Amém, irmãos? A segunda lição que nós aprendemos nesse texto, que nós tiramos do texto, irmãos, é que quando Pedro fala, quando esse texto ele fala sobre arrependimento, ele vai colocar todos no mesmo barco. Todos nós precisamos nos arrepender, porque todos nós estamos debaixo do pecado. Na verdade, aqueles que já aceitaram a Cristo, aqueles que já têm a sua vida remida com o Senhor, já foram lavados pelo sangue do Cordeiro, nós estamos aí debaixo da graça de Deus. Mas Pedro, ele aproveita essa ocasião para dizer que todos precisam de um arrependimento. Veja aí o versículo 13, ele diz: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedesse um homicida. Desastes, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Veja só, irmãos, Pedro coloca todos aqui no nível onde eles precisavam ter um encontro com o Senhor. Pedro está dizendo não só aquele que era deficiente. Pedro estava falando que havia um mal maior do que ser da deficiência física. Havia uma doença espiritual que estava matando a todos e que eles precisavam se retratar. Existe um vírus pior do que o Covid-19. Existe um vírus pior do que o coronavírus. E esse vírus se chama pecado, e esse pecado tem se espalhado também por todo o mundo. E nós precisamos nos voltar para Deus. Nos voltar urgentemente. Olha o versículo 16. Ele diz: pela fé em o nome de Jesus, esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vede e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Pedro está olhando para aquelas pessoas que estão ali e falando: vocês traíram, vocês negaram, e vocês mataram o autor da vida. Irmãos, o acontecimento da prisão e da crucificação de Cristo estava muito recente. Era algo muito novo. Para todos ali, é algo que estava muito recente na vida de todos ali. Todos haviam presenciado aquele episódio. E Pedro usou essa mesma tática também no capítulo 2, no seu primeiro discurso, onde ele fala que as pessoas precisavam de arrependimento. E ele diz aqui que eles foram quem negaram, foram eles quem traíram e foram eles quem mataram. E eu digo, irmãos, nos nossos dias atuais, que já se passaram tantos anos da morte e crucificação de Cristo, será que nós, hoje, o mundo hoje, também não se enquadra nessa mesma situação onde todos pecaram, onde todos estão no mesmo nível, quando nós negamos a Cristo?
quando nós não queremos saber da palavra, quando nós não queremos ouvir nada, nós estamos negando. E nós traímos ao Senhor Jesus quando nós falamos que nós não o conhecemos, que nós não queremos negócio com a religião ou com a vida transformadora de Cristo em nossas vidas. Não queremos negócio com a palavra de Deus. Nós estamos negando ao Senhor e nós estamos matando e crucificando o Senhor todos os dias, quando nós não damos testemunhos, quando nós temos uma vida que não condiz com a palavra de Deus. Então, todos nós entramos nesse mesmo barco. Pedro, ele se lembra, ele se enquadra também, porque ele está falando dos judeus, e ele lembra da situação que ele viveu, da situação que ele passou. Ele foi um dos que negou a Jesus. Ele, um amigo próximo. Ele, um dos apóstolos. E ele estava presente. E ele vivenciou tudo isso. E é como se ele estivesse falando, se eu que o conhecia, que convivi com ele, pratiquei esse tipo de coisa. Porque que alguém que não conhece, não pratica. Todos nós estamos na mesma condição de trair, de negar e de crucificar, porque não o conhecemos verdadeiramente. Só quando nós conhecemos a Cristo é que há uma mudança, é que há uma transformação, é que há uma restauração, em nome de Jesus. Veja, vamos para Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. A palavra do Senhor diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém? Todos. Todos estão na mesma situação, no mesmo nível. Todos pecaram e estão fora. Todos pecaram e precisam, e carecem, são dependentes da graça de Deus. Então, quando a palavra fala, que coloca todos, então nós estamos no mesmo nível, precisamos sim de arrependimento, de uma mudança, de uma transformação, de uma restauração. E Pedro estava aproveitando ali para mostrar a eles: foram vocês que fizeram isso. Todos estão no mesmo barco e precisam sim. Assim, esse Jesus que levantou esse homem, que fez, ele pode fazer com a sua vida. Ele pode também fazer essa transformação. Amém? Vamos para Romanos capítulo 3 também, versículo 9. Que Romanos 3, versículo 9, ele diz: o que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Todos nós estamos debaixo. Nós temos demonstrado. Como? Com as nossas atitudes, com o que fazemos, com as nossas vidas, muitas vezes. Nós temos demonstrado que estamos debaixo do pecado, estamos nesse erro. Pedro estava aproveitando aquela boa oportunidade, irmãos, para mostrar àquelas pessoas que estavam ali que eles precisavam de Jesus. Eles precisavam de uma vida nova. Eles precisavam de uma restauração. Transformação, irmãos, arrependimento, ele precisa de algo transformador nas nossas vidas. Pedro, como eu falei, ele vivenciou isso e sabia disso, não é? Porque houve da parte dele um arrependimento. Pedro, ele negou a Jesus. Mas se a gente vê ali, irmãos, em Mateus 27, no versículo, ou melhor, Mateus capítulo 26, 75. Você pode olhar depois, né? Não está aí, você pode procurar. Mateus 26, 75 fala sobre Pedro. A palavra diz que depois que o galo canta, Jesus olha para ele, né? O galo cantou 3 vezes. Jesus olha para ele e ele lembrou da palavra que Jesus havia falado, que ele ia negar 3 vezes antes que o galo cantasse. E a palavra diz ali no versículo
versículo 26 do capítulo, ou melhor, no capítulo 26, Pedro chorou amargamente. E esse chorar amargamente, ele é acompanhado de uma conversão sincera, de um derramamento aos pés de Jesus. Há ali uma transformação, uma mudança, uma restauração de vida. Diferente do remorso. Remorso não é arrependimento. Remorso é quando você se sente arrependido de algo, não porque você quer mudar de vida, mas porque você foi flagrado naquela hora e agora está sem jeito, né? A pessoa que é pego roubando, a pessoa que é pego mentindo, ou coisa desse tipo. Então, você foi pego, a pessoa foi pega naquele momento. Então, há um remorso porque foi pego, mas logo depois ela começa a praticar a mesma coisa. Isso aconteceu na vida de Judas, que está também em Mateus, capítulo 27, versículo 5. Depois você pode dar uma olhada. Mateus 27, versículo 5, fala que, ao contrário de Pedro, Judas, depois que traiu Jesus, ele voltou lá no Sinédrio e falou com os principais sacerdotes, falou com as autoridades e disse que não queria mais o dinheiro, aquelas 30 moedas. E ele jogou o dinheiro nos pés deles. E ele disse, não, mas agora está sem jeito. E a palavra diz que, saindo dali, ele foi e cometeu suicídio e se enforcou. Diferente de Pedro, né? A palavra diz, ele saindo dali, chorou amargamente. Houve um quebrantamento. O outro saindo dali, porque não houve um arrependimento, né? Houve um remorso. Ele não sabia o desenrolar das coisas e foi pelo caminho da morte. O arrependimento, ele nos leva à vida, irmão. O remorso, ele nos leva à morte, infelizmente. Pedro escolheu o caminho da vida, do arrependimento, e era essa vida que Pedro estava querendo mostrar ao povo, querendo mostrar àqueles que estavam ali. Mas veja bem como Pedro, ele vai desenvolvendo o seu discurso, a sua palavra, de forma que não fica apenas em palavras soltas. Ele traz uma palavra de vida. Ele fala sobre a oportunidade do arrependimento. Vamos aí para o versículo 17 do nosso texto, Atos, capítulo 3. Olha a palavra de Pedro, ele diz: E agora, irmãos, eu sei que o que fizestes por ignorância, e o que fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Eu sei que o que vocês fizeram não foi porque vocês fizeram, é porque vocês não conheciam. Foi pela ignorância. E a palavra do Senhor diz que Deus não leva em conta os pecados da ignorância. Nós estamos estudando o livro de Romanos na quinta-feira, e a palavra ali diz que os que morreram sem lei serão julgados, né? Mas os que morreram com a lei também serão julgados. E ele diz, eu sei que vocês fizeram isso aí na sua ignorância, porque vocês não conheciam o Jesus Cristo, o Salvador, mas eu estou anunciando para vocês, vocês têm essa oportunidade de receber agora. E ele diz, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, e o seu Cristo havia de padecer. Versículo 19, ele diz, arrependei-vos e convertei-vos. Veja que Pedro, ele dá essa ênfase por conta dele mesmo. Que não houve apenas um remorso, um arrependimento superficial. O arrependimento verdadeiro é preciso vir acompanhado da conversão, da transformação, da restauração, mudança de vida. Não somente falar, estou arrependido, não somente sentar no lugar e começar a chorar por conta daquela situação. Não. É mostrar no dia a dia que realmente houve algo diferente, que houve uma transformação, uma restauração, uma mudança. Palavra que ele traz para aquele povo é arrependei-vos e convertei-vos ao Senhor.
Olha o que a palavra diz, vamos para Romanos, capítulo 5, verso 20 e 21. Romanos 5, verso 20 e 21, ele diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Nosso Senhor e Salvador. Então, a palavra do Senhor, ela está recheada de toda essa palavra de que nós temos uma saída, que nós temos um escape. E essa saída, irmãos, e esse escape é correr aos pés de Jesus, é nos jogar ao altar de Deus. É que não importa onde nós chegamos com o peso do pecado em nossas vidas, não importa. O que importa é que a palavra diz, em Romanos capítulo 5, nós acabamos de ler, versículo 20, que onde o pecado cresceu, a graça de Deus superou. E essa, a grande mensagem do Evangelho, essa é a grande mensagem que João pregou, a mensagem do arrependimento. Essa é a mensagem que Jesus sempre pregou, a mensagem do arrependimento. Não importa. A mensagem, como ele fala aqui, dos profetas, que foi anunciado pelos profetas, se a gente voltar lá para Isaías, no capítulo 1, ele diz que vinde e arrazoemos, né? Arrazoemos, se os seus pecados são como a escarlate, eles se tornarão branco como a neve. Se eles são como a carmesim, eles se tornarão como a lã. Essa é a mensagem da palavra de Deus, uma mensagem que traz um pesar para nossas vidas, para que possamos nos achegar a Deus, possamos estar mais perto de Deus. Vamos para 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Olha o que a palavra do Senhor diz, irmãos. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Olha, o Senhor não retarda a sua vinda. Muitos falam a respeito da volta de Cristo, que está demorando. Que Jesus poderia vir logo. Porque que não toca logo a trombeta. A palavra do Senhor diz que ele não retarda a sua vinda, que ele vem no tempo certo. Ele está dando um tempo para que um parente nosso, alguém que esteja perto, pessoas ao nosso redor que ainda não conhecem, elas possam chegar ao arrependimento, elas possam chegar ao conhecimento da verdade. Por isso que ele diz que vocês fizeram pela ignorância, e todos que fazem, irmãos, eles fazem pela ignorância, por não conhecer a palavra, por não conhecer o evangelho, por não conhecer a Cristo. Pedro está usando esse momento onde a multidão estava ali para anunciar esse Cristo, para anunciar a palavra, para anunciar o arrependimento sincero e verdadeiro. E olha, irmãos, essa palavra ela começa a ser pregada em todos os, ela começa a ser pregada em todo mundo. Essa palavra ela começa a ser anunciada onde as pessoas, como nós vimos aí em 2 Pedro capítulo 3, ninguém vai ter a desculpa de dizer que nunca ouviu essa palavra. Não, olha, eu nunca ouvi, eu nunca tive a oportunidade. Não, irmãos. Esse meio de comunicação, ele atravessa tudo. Ele vai do outro lado do mundo. A gente não tem ideia onde esse canal ele pode alcançar, porque a palavra do Senhor precisa ser anunciada. E ninguém pode ter a desculpa de dizer
que a palavra não foi pregada, não foi anunciada. E a palavra precisa ser pregada, precisa ser anunciada. Uma palavra que está sempre sendo pregada em todos os momentos. Olhe comigo, Deuteronômio capítulo 30. Mariana não tem aí, mas você pode acompanhar. Deuteronômio capítulo 30. A partir do versículo 11 até o versículo 14, a palavra diz: porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus, para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que não-lo traga, ou não-lo faça ouvir, para que o cumpramos? Nem está além do mar, para dizeres: quem passará por nós além do mar, que não-lo traga e não-lo faça ouvir, para que cumpramos? Pois a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. O que me chama a atenção é que essa palavra está em Deuteronômio capítulo 30. Ele escreve aos romanos. No capítulo 10, a partir do versículo 9, escreve a mesma palavra e ele diz que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Se com tua boca confessares que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém? Então, a palavra, ela está sendo anunciada dia a dia. A palavra ela está sendo pregada. A palavra está sendo expressada em todos os lugares, em todos os 4 cantos da terra, irmãos. Não existe pessoas que ainda não ouviram. Existem aqueles, até em outras línguas, em braille, tudo, a palavra ela está sendo pregada, está sendo anunciada. Há um tempo de arrependimento, é preciso haver um chamamento à restauração, à renovação, à restauração em nome de Jesus. E Pedro, ele continua aqui no capítulo 3 do nosso texto, voltando para o nosso texto, ele diz no versículo 20, melhor, 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Existe um momento, há uma pressa para arrependimento e conversão. E Pedro, ele diz, quando há esse ato de nos arrepender e nos converter, ele diz que acontece 3 coisas em nossas vidas, irmãos, que eu e você já experimentamos. Versículo 20, ele diz: a fim de que, ou melhor, versículo 19, para serem cancelados os vossos pecados. Só há cancelamento dos pecados quando há um arrependimento e há uma conversão de vida, uma mudança de vida, uma transformação. Então ele diz: os seus pecados serão cancelados. A outra bênção que recebemos, ele diz: virão tempos de refrigério, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério para nossas almas. Que coisa maravilhosa! Nós somos refrigerados, nós somos aliviados do peso do pecado quando há uma conversão verdadeira e um arrependimento verdadeiro. E o terceiro, ele diz: Cristo virá aos seus corações. Ele diz que envie ele o Cristo, que já foi designado Jesus. Então, é preciso um arrependimento sincero, uma conversão, para que que nossos pecados sejam cancelados, para que venham tempos de ministério e que Cristo possa habitar nos nossos corações. Diante disso, irmãos, essa palavra impactou aquele povo, impactou todos que estavam ali. Esse segundo discurso de Pedro, ele teve assim
um desenvolvimento notável. Se a gente olhar o capítulo 4, que é a continuação do capítulo 3, ainda desse acontecimento, no versículo 4, Atos capítulo 4, versículo 4, ele diz: muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000 pessoas. Amém? Então, há conversão, há restauração através da pregação da palavra de Deus. Por isso que Jesus ele falou ali em Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 28, ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, queres receber refrigério, cancelar os pecados e receber Jesus no coração, é preciso haver um arrependimento sincero, acompanhado de uma conversão, de uma vida transformadora, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que o Senhor abençoe nossas vidas. A graça do Senhor esteja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai,